Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, Goiás, minha eterna gratidão. Ao Brasil, o meu amor sincero. Aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico profissional, prazerosamente. De Brasília, do Gabinete 16, ao vivo, pelas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial, com quase 9 milhões de seguidores e acessos. E agradecidíssimo pelo impressionante aumento de seguidores do dia da posse até hoje, segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. Iniciando a edição, que é a primeira edição do telejornal A Voz do Senado, eu dou uma satisfação à sociedade goiana e brasileira, em função da nossa audiência na internet, que a partir de hoje, aqui ao vivo do Senado, onde temos o nosso estúdio próprio, além do estúdio móvel que temos, oferecemos, nada mais do que o nosso dever, duas edições diárias do telejornal A Voz do Senado. Esta, 1h30 da tarde em ponto, aqui do Gabinete 16, e a outra às 7 horas da noite. A apresentação, a primeira edição da assessora de imprensa e de assuntos para o meio ambiente, Diana Lins, e a edição da noite, das 7 da noite, a segunda, a apresentação da assessora de imprensa, Renata Dairel. E eu participarei, evidentemente, das duas edições, com comentários, com assuntos e com explicações de meus projetos e de minhas ações parlamentares diariamente aqui em Brasília, porque não serei um senador turista. É de segunda a sexta, meu Gabinete 16 abre às 7 da manhã e só fecha a hora que acaba o trabalho no Senado, na sessão, que às vezes vai até meia-noite, até 1h da manhã. Mas às 7 horas da manhã, o meu chefe de gabinete, Murilo Arraes, abre a porta do Gabinete 16 e eu, Cajuru, chego junto com ele. Trazido pelo Cláudio e pelo Dudu, do flat The Sun Resort, onde eu moro por conta própria, porque recusei os R$6.000 de auxílio moradia e recusei também morar no apartamento funcional, que é uma suntuosidade. Editorial de imediato. Temariana Abrumadinho. Esse aqui vai ser o meu primeiro pronunciamento no Senado amanhã, porque hoje tem sessão solene, hoje não tem direito à fala, a subir na tribuna. Temariana Abrumadinho. Quero me solidarizar com o tenente Pedro Ayara, dos Bombeiros de Minas Gerais, que se tornou o rosto constante perante as câmeras no papel de porta-voz da operação de resgate. Aos 26 anos, vem se mostrando sempre sério, claro e às vezes com uma dose de emoção. E através dele, cumprimentar todos os bombeiros que estão atuando na busca por vítimas que hoje entra no 13º dia, 4 de fevereiro. Quero também agradecer ao governo de Israel, que enviou um avião com 130 militares especialistas em resgate. Vieram ainda cães, farejadores e sonares que podem detectar vozes e ecos na lama, o que possibilitou encontrar diversas vítimas na primeira semana. Agradeço também aos voluntários anônimos que, com suor e com o coração
acalentaram o sofrimento de centenas de parentes de vítimas e ajudaram as buscas. A maior tragédia ambiental brasileira, com perda de vidas humanas até agora, já apresenta 121 mortos até ontem, 205 desaparecidos e 394 localizados. A tragédia escancara o quanto o Brasil está despreparado para um ciclo de crescimento com responsabilidade social. Num déjà vu desanimador, a empresa Vale, que amanhã a justiça poderá considerá-la assassina, insiste nas mesmas explicações inaceitáveis. As mesmas autoridades prometem identificar e punir os culpados o mais rápido possível, além de tomar providências para evitar que novos acidentes aconteçam. Muitas delas, inclusive, que fizeram vistas grossas à demora da empresa Vale em assumir suas responsabilidades no caso de Mariana. Além disso, no clima de guerra política que atravessou a campanha eleitoral, cada lado tenta buscar culpados entre seus opositores, numa simplificação quase infantil do problema. Os malabarismos ensaiados para encaixar o meio ambiente no ministério do governo Bolsonaro já mostram claramente a prioridade que se dá a esse tema. Não é por acaso que circulam pelo Congresso aqui projetos com o objetivo de afrouxar os controles ambientais. Claríssimo que, sob o impacto de Brumadinho, todos pensarão duas vezes antes de encaminhar propostas nessa direção. Pelo menos até que Brumadinho e Mariana sejam esquecidos na pilha de licenciamento e fiscalização do IBAMA. Para a sociedade brasileira, preocupada com a flexibilização do licenciamento ambiental, sem condicionantes robustas e reais que sejam pactuadas com a sociedade local, a tragédia de Brumadinho será um divisor de águas para a mineração, em especial para a mineração em Minas Gerais e em todo o Brasil. Dados oficiais da Agência Nacional de Mineração, ANM, informam que existem 73 áreas de mineração com maior risco de rompimento. Destas 73, 19 possuem alto risco e 54 risco médio. Como senador da República, Jorge Cajuru propõe que estas 73 áreas já identificadas com maior risco de rompimento passem por uma fiscalização eficiente e exaustiva, para que desastres que maculam a imagem do Brasil e mostram incompetência no licenciamento e na fiscalização de empreendimentos de impacto significativo não voltem a acontecer. Temos a chance de mudar o futuro e o destino do nosso país. De acordo com o órgão regulador do setor, temos no país 839 barragens de mineração, sendo que 449 estão incluídas na Política Nacional de Segurança de Barragem e 390 não estão inseridas. O dano potencial é alto em 223 barragens, médio em 142 e baixo em 84. O Brasil terá que se reinventar na área de mineração depois da última tragédia. As mineradoras não escapam mais de um investimento pesado no recal das barragens com alteamento a montante, tecnologia usada tanto na barragem de Fundão, em Mariana, que rompeu em 2015, como no reservatório da mina Feijão, a mina da Vale, que cedeu no dia 25 de janeiro, reconhecido como o maior desastre ambiental do Brasil, com perdas humanas. Precisamos, meus colegas senadores, iniciar a operação Lama Jato, repito, Lama Jato, pois só ela pode evitar que o setor de mineração continue matando gente e degradando o meio ambiente num país como o nosso. Uma operação Lama Jato injetaria nos cálculos de engenharia, de manutenção e de fiscalização das barragens uma variável inovadora, o pavor da cadeia,
e o medo da perda do patrimônio pessoal para as indenizações e para as multas. E que estas indenizações sejam utilizadas na manutenção da vida, sim, que são os grandes mananciais hídricos que temos no Brasil, como as bacias Araguaia, Tocantins, São Francisco e Amazônica, entre outras, de extrema importância para o país. O Rio Doce está morto, segundo os ambientalistas. Pelo sim, pelo não, os acidentes em série devem ter impacto no valor da empresa. Para um grande investidor, a Vale corre o risco, palavras desse grande investidor, a Vale corre o risco de perder o investimento dos gigantes fundos europeus que levam a sério as políticas ambientais e de governança corporativa. A Samarco, por exemplo, que tem a Vale entre suas acionistas, ainda não pagou nenhum centavo dos 350 milhões que deve ao IBAMA por causa do rompimento da barragem Mariana há 3 anos. Que indústria de multas é essa, meu Deus do céu? Em que as multas não são cobradas? E por quê? E revertidas para o benefício da nação? Ponto de interrogação. Este é o mais grave acidente envolvendo barragens de rejeitos de minérios em 3 décadas. No relatório da ONU sobre o assunto, o Brasil é um dos destaques negativos. Temos a chance de contribuir para mudar esta história e, como senador pelo estado de Goiás, farei honrar a minha legislatura por 8 anos para que estes desastres não aconteçam no meu estado e no meu país. Estou enviando urgentemente uma correspondência ao amigo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para que notifique os órgãos ambientais estaduais para realizarem uma avaliação de riscos nas áreas de mineração do estado de Goiás. São 70 mineradoras registradas no Brasil, de acordo com o catálogo de mineração do Brasil. Em Goiás são 7. Em Goiás são 7 na área de manganês, ouro, níquel, pedras semipreciosas, cobre, terras raras, magnetita e titânio, ainda sulfato de alumínio e insumo químico. Me refiro a Goiás. Recomendo aos meus colegas senadores que façam o mesmo e exijam dos governos estaduais em seus estados, assim como do governo federal, uma resposta para que esses desastres não aconteçam mais no nosso Brasil por negligência ou por corrupção. Este é meu editorial na primeira edição do telejornal A Voz do Senado e será o meu primeiro pronunciamento na primeira sessão oficial deste Senado Federal, amanhã, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. O telejornal A Voz do Senado, em sua primeira edição, segue com a apresentadora e assessora de imprensa, Diana Lins. Boa tarde, Diana. Obrigada, Cajuru. Boa tarde a todos. E vamos logo ao destaque do dia. É a sessão conjunta do Senado e da Câmara, marcada para as 3 da tarde, na abertura do ano legislativo. Será a primeira vez que senadores e deputados recém-empossados se encontrarão em plenário. E a primeira sessão do Congresso, sob o comando de Davi Alcolumbre, eleito no sábado presidente do Senado para o biênio 2019-2020. O Congresso Nacional começa o ano legislativo com a leitura da mensagem presidencial, um rito que se repete desde 1891. Já que o presidente está hospitalizado em São Paulo, o texto será lido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que apresentará as metas e as perspectivas do primeiro ano do governo Bolsonaro. Como o Congresso começou a funcionar para efeito de prazo legislativo, o Senado terá hoje a primeira sessão ordinária. Na prática, o trabalho começará amanhã, com a segunda sessão ordinária. O senador Jorge Cajuru
já se inscreveu para 2 pronunciamentos, com apresentação de seu primeiro projeto de lei e já um pedido de CPI. Os detalhes você vai saber na segunda edição de hoje de A Voz do Senado, às 19 horas, com a apresentação de Renata Daira. Nós nos veremos amanhã, às 1h30. Uma boa tarde.